No vídeo anterior, parte 1, dissemos que o conhecimento científico em si é moralmente neutro e que a questão ética surge da forma como o conhecimento é adquirido ou aplicado. Raras vezes, no entanto, o uso pernicioso do conhecimento é feito com a participação efetiva dos próprios cientistas envolvidos na sua aquisição, sem qualquer justificativa eticamente aceitável. E a personalidade ambivalente do químico alemão Fritz Haber exemplifica à perfeição tal situação. Fritz Haber tornou-se famoso por dedicar seu talento científico tanto em prol da humanidade, do bem coletivo, quanto contra a humanidade. Ele foi o primeiro cientista a sintetizar a amônia a partir da fixação do nitrogênio do ar, dando início à produção industrial de fertilizantes à base de nitratos e revolucionando a agricultura com seu impacto no combate à fome no mundo. Entretanto, o pai dos fertilizantes químicos é também o pai da guerra química. O ultranacionalista Fritz Haber produziu gases asfixiantes, gás cloro principalmente, como armas de destruição em massa. Incentivou o exército alemão a utilizá-los na Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, viabilizou seu lançamento a partir das trincheiras e, ainda não satisfeito, comandou pessoalmente os primeiros ataques contra uma divisão do exército francês em 1915. Resultado: cerca de 5.000 soldados mortos. Tudo em franca violação dos preceitos da Convenção de Haia. Mais ainda, após a guerra, Fritz Haber continuou suas pesquisas com gases tóxicos, desafiando a proibição legal e a condenação internacional. Ele considerava que as questões éticas não eram problema dos cientistas, mas dos governantes e chefes militares. Como se a autoridade moral fosse um atributo inerente à autoridade política ou militar. Não foi sem razão que Fritz Haber ganhou o Prêmio Nobel de Química de 1918 pela síntese de amônia sob protestos da comunidade científica. Após a guerra, o cientista dupla face declarou: em nenhuma guerra futura as forças armadas serão capazes de ignorar o gás venenoso. Ele é uma forma superior de matar, disse ele. Muito diferente foi a postura ética do grande cientista experimental inglês Michael Faraday. Durante a Guerra da Crimeia, em meados do século XIX, Michael Faraday recusou um convite de autoridades britânicas para desenvolver um projeto de produção de gases venenosos em larga escala, com o propósito de usá-los contra os russos nos campos de batalha. A partir da chegada de Hitler ao poder
em janeiro de 1933, Fritz Haber, que era judeu, teve que abandonar a Alemanha. A tecnologia dos gases mortíferos que ele desenvolveu, que levaria ao gás Zyklon B, seria ironicamente usada também para envenenar membros de sua família. O gás Zyklon B, um inseticida extremamente venenoso, era a principal arma de extermínio de judeus nos campos da morte nazistas. O Zyklon B foi utilizado nas câmaras de gás do campo de extermínio de Auschwitz, na Polônia ocupada, a partir de setembro de 1941. Só nesse campo, na verdade um complexo de campos de concentração, os nazistas assassinaram cerca de 1 milhão de judeus, além de dezenas de milhares de ciganos, prisioneiros de guerra soviéticos, homossexuais e outros. Auschwitz é o maior símbolo do Holocausto. O mau uso do conhecimento científico que ilustramos com o desenvolvimento de armas nucleares e químicas é evidência suficiente de que as aplicações práticas da ciência não são moralmente neutras e devem ser controladas pela sociedade, que é quem financia as pesquisas. A autorregulação que opera no interior da ciência não basta, principalmente quando se trata do desenvolvimento de armas de destruição em massa, quer sejam físicas, químicas ou biológicas. O desafio é estabelecer limites à ciência pura, básica, fundamental, que é a moral neutra, uma vez que visa ao conhecimento como um fim em si, e não a utilização nem para o bem, nem para o mal. É também um desafio definir quem, com que critérios, estaria qualificado para decidir que projetos de pesquisa básica seriam considerados perigosos e, portanto, deveriam ser proibidos ou postos de quarentena para reflexão e melhor apreciação, inclusive avaliação de riscos. A dificuldade que parece insuperável em discernir entre o que poderia e o que não poderia ser investigado deve-se ao fato de que, no geral, não se pode, olha que coisa importante, não se pode predizer quais seriam as aplicações futuras de conhecimentos recém-adquiridos. Bem ilustrativos a esse respeito são as palavras de Albert Einstein, de que ignorava completamente as aplicações militares de sua descoberta em 1905, da equivalência entre massa e energia. É a famosa equação, E igual a mc2. Energia é igual a massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Essa equação define a relação entre massa e energia. É bom lembrar que a aplicação desse conhecimento na construção de da primeira bomba atômica, só se deu na década de 1940. Este exemplo torna explícito o elemento imprevisível inerente à atividade científica. Convenhamos, o problema está não no conhecimento em si, mas na sua aplicação. Só o conhecimento pode nos libertar das trevas da ignorância.
Proibir a busca do conhecimento é muito mais do que atentar contra o direito à liberdade de investigação. É um crime intelectual. E ainda mais do que isto, proibir a busca do conhecimento é ferir de morte a inteligência. O conhecimento salva, a ignorância condena. Perigosos para a humanidade, perigosa para a humanidade e para o meio ambiente é a ignorância. Obrigado por assistir, inscreva-se, compartilhe.